Continuando e finalizando a explicação do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, a respeito da vantagem e grandeza da reza que é feita justamente pelos homens de negócios, por aquelas pessoas que estão ocupadas e preocupadas com os assuntos materiais, com os assuntos terrestres, com os assuntos financeiros, diferente do que a gente poderia pensar, que essas pessoas, por terem a mente tão cheia, tão poluída, entre aspas, não é, de pensamentos materiais, seria difícil para eles se desprenderem de tudo isso e se concentrarem na hora da reza e se elevarem através da oração, uma vez que eles estão tão presos ao plano terrestre, diferente daquelas pessoas que levam uma vida mais espiritualizada, mais elevada, que estão mais se dedicando ao estudo da Torá, debruçadas sobre os livros, aquelas pessoas que podem se dar ao luxo ou têm o tempo disponível e a cabeça limpa, por assim dizer, vaga, para poder concentrar-se em assuntos espirituais, em assuntos divinos. Então, Alter Rebbe nos explicou de forma extensa e profunda como justamente aquelas pessoas que estão com a cabeça nos assuntos materiais, mas elas têm a oportunidade, justamente por isso, de transformar a escuridão em luz, em fazer com que a luz obtida a partir da escuridão, que é uma luz de uma qualidade superior, elevadíssima, incomparável, que ela surja e desponte justamente dessa escuridão espiritual, justamente desses obstáculos, desses impedimentos, né, que representam todas as turbulências do mundo de negócios, do campo material. Então, não somente que a ocupação e preocupações materiais não precisam interferir na oração da pessoa, não precisam impedir a sua elevação na hora das preces, a sua elevação espiritual através das rezas. Mais do que isso, se fala que justamente essas pessoas, elas têm, por estarem envolvidas, e tão envolvidas, às vezes até imersas no plano material, elas têm a oportunidade de pegar a matéria, que é a escuridão espiritual, e transformá-la em luz, convertê-la e colocá-la à disposição e a serviço da santidade, convertê-la para o plano espiritual. Então, isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo que Adraba, pelo contrário, não só que homens de negócios também podem rezar e podem rezar com devoção, pelo contrário, a sua oração é ainda mais elevada. Nafohu é o contrário daquilo que poderia se concluir superficialmente, de que as pessoas mais espiritualizadas podem se elevar com mais facilidade e suas rezas podem ter um alcance superior, maior. Ele nos diz não, Shehem Yecholim Leitpalel Yoter. Ele nos fala que justamente os homens de negócios, as pessoas de negócios, que são a maioria de todos nós, né, que boa parte do nosso tempo acaba indo para o trabalho, para os negócios, para os afazeres e compromissos, né? Kitaron haor mitoch hachoshech davka, e aqui a frase-chave para entender isso é aquilo que a gente vem repetindo, a vantagem da luz, a superioridade da luz que vem a partir da própria escuridão, aquela luz que é derivada da própria escuridão. Quando a escuridão é convertida em luz, quando a matéria é levada para a espiritualidade, então essa luz é incomparável. Então, essa explicação que ele nos dá, que baleia Sakim, que mesmo pessoas de negócios também podem chegar na sua oração a níveis elevadíssimos, e na realidade mais elevados do que os rabinos, os mestres, os estudiosos, aqueles que estão apenas levando uma vida mais espiritual. E essa qualidade superior que existe na reza dos homens de negócios, a gente poderia pensar que essa vantagem da reza dos homens de negócios está baseada num dito dos nossos sábios na Mishnah, em Pirkei Avot, na ética dos pais, lefum tzara agra,
de acordo com o sofrimento. Quanto mais dificuldade, quanto mais sofrimento, maior é a recompensa. Um trabalho que a pessoa tem que fazer à custa de muito esforço, a sua remuneração é maior. Da mesma forma, em termos espirituais, disseram os nossos sábios que quanto mais nós nos esforçamos e às vezes até sofremos para cumprir uma mitzvah ou para fazer uma coisa boa, proporcional ao sofrimento, assim será a dificuldade, e assim será a remuneração, a recompensa. Então, a gente poderia pensar que essa elevação da reza das pessoas de negócios talvez fosse devida a isso, já que eles estão muito imersos no campo material. E se requer da parte deles muito esforço para se desconectar do material, para redirecionar sua mente e seu coração para coisas espirituais. Então, já que para eles isso é tão difícil, ou muito mais difícil, por isso a gente poderia imaginar que em função disso, como recompensa a isso, eles acabam atingindo um nível mais elevado. Mas não é essa a explicação, nos diz o Alter Rebbe. De acordo com o Alter Rebbe, o motivo da elevação e da grandeza das suas rezas consiste no que etzem tfilatam bemala, não é por causa da dificuldade que eles têm. Não, na realidade se fala que a própria ação deles já se encontra num patamar mais elevado do que a reza das pessoas chamadas pessoas espiritualizadas, porque, como nós explicamos, porque o amor a Deus que pode se despertar no coração dessas pessoas de negócios, no meio de todas essas turbulências, no meio de todas essas pressões do mundo material. Mas quando a pessoa se põe a rezar, quando esse indivíduo se põe a rezar, se concentra, então seu coração se abre e ele cultiva um amor a Deus incomparavelmente superior a dos mestres, dos rabinos, etc., dos estudiosos, estudantes de yeshiva. Ele consegue captar uma ahavá, um amor a Deus, gdolá v'atzumá yoter me'ahavat Hashem shel yeshiva, muito maior, muito mais elevado do que dos estudiosos. Por quê? Porque esse amor, a sua oração, é feita com amor que foi derivado da escuridão, do plano material. Ele não esteve o dia todo envolvido com estudos profundos, elevados, com estudos inspiradores ou com meditação contemplativa, muito pelo contrário, ele estava imerso no campo dos negócios. Mas justamente por isso ele consegue transformar toda essa escuridão materialista em espiritualidade. E pelo fato dele conseguir transformar essa escuridão em luz, todas essas preocupações da Parnassá, do sustento, Nolda Madrigá Elioná Yoter, acaba se despertando dentro dele um amor a Deus muito mais intenso, que é um amor ilimitado. Bezeu Shenikraim Mei Noach, nos diz o Alter Rebbe, por isso as águas do dilúvio levam o nome de Noach, são chamadas águas de Noach, porque Noach vem da palavra menuchá, algo se assentar, repousar, descanso. Naicha derucha, um descanso que traz satisfação. Sheu Bechinat Shabbat, a exemplo do Shabat. O dia do Shabat é chamado um dia de descanso, um dia de repouso, de tranquilidade, de serenidade, como Shkatuv, Kibo Shabat Mikol Melachto, diferente de todos os 6 dias do Gênesis, onde houve uma obra criativa, cada um dos dias houve uma criação. No dia do Shabat não houve criação. O que então representa o dia do Shabat? O dia do repouso, o dia do descanso, o dia do prazer, de regozijar-se e usufruir de tudo aquilo que foi criado, que foi produzido anteriormente. E de fato se diz que essa menuchá, Noach, está associado com o conceito do Shabat. Ele nos fala, da mesma forma também ocorre em relação às preocupações ou atribulações do mundo do negócio, depois que a pessoa se liberta disso, e quando a pessoa na verdade se apoia sobre isso, ou seja, todas essas preocupações suas
com assuntos monetários, com assuntos financeiros, com assuntos comerciais, Benyanim Gashmim, Shenikraim Maim Rabim, que são comparadas às águas múltiplas intensas do dilúvio, não é? que inundam, que afogam, porém, quando depois isso se transforma, a pessoa se liberta do aspecto materialista, e não só que isso não impede a sua elevação espiritual, pelo contrário, lhe conduz a uma elevação maior, que é o conceito de tshuva, o mesmo é o conceito do Shabbat, que é a elevação que vem depois de todo o trabalho e esforço, quando isso depois se ergue, todo o fruto do seu trabalho material é elevado para o plano divino. E o que produz essa elevação? A tefilá, a oração. A oração é um canal de elevação para todos os aspectos da existência da pessoa, todos os aspectos físicos, inclusive todos os aspectos materiais. Assim como o dia do Shabat é um dia de elevação, depois de toda a criação, um momento de elevar a criação. Agora não é um momento de fazer nada, apenas elevar aquilo que já foi feito, que já foi criado. Esse é o conceito do dia do Shabat. Na reza, igualmente também nós elevamos aquilo que nós fazemos, realizamos e produzimos durante todo o dia, mesmo aqueles assuntos laicos, assuntos de negócios, etc. Por isso esse aspecto é chamado de Naicha Derucha, aquilo que traz um assentamento, uma tranquilidade, um repouso, um prazer, Shabbat canal. Então essa é a ligação de Mei Noach, se fala as águas de Noach, que tem a ver com Naicha Derucha, com descanso e serenidade, paz de espírito, etc., o que isso tem a ver com Maim Rabim, com as águas intensas do dilúvio, que são comparadas às preocupações de Parnassá que inundam a mente da pessoa. Isso está associado também com o dia do Shabat, como nos diz o Alter Rebbe. Então ele nos fala, assim como no Shabat se produz Aliyat Olamot, na Kabbalah se explica que no Shabat não há trabalho, apenas há uma elevação do mundo inteiro para um patamar espiritual mais elevado, e tudo que a pessoa, não só no Gênesis, nos 6 dias do Gênesis, o que foi criado se eleva, mas também tudo que a pessoa realizou, produziu, trabalhou nos 6 dias da semana, nos 6 dias úteis, nos dias de trabalho, isso recebe uma elevação no dia do Shabat. Ou seja, no dia do Shabat, as próprias criaturas, o mundo se eleva e se aproxima de Deus. Da mesma forma ocorre também na hora da reza. Na verdade, o momento da reza no nosso dia a dia seria como um Shabat intercalado nos dias comuns. O momento da reza, os momentos das orações nossas no decorrer do dia são um pedacinho do Shabat no nosso cotidiano. É o momento no qual as coisas físicas, materiais da nossa existência sofrem uma elevação. Ou seja, na realidade, com isso se entende um conceito muito importante. Na hora da reza não é apenas a pessoa que se eleva com pensamentos espirituais, com sentimentos sublimes, amor e temor a Deus, etc. Não apenas a pessoa se eleva e se aproxima a Deus, mais do que isso, de acordo com a Kabbalah, na hora da reza a pessoa atrai Kedushá, santidade, sobre todos os aspectos da sua existência, sobre tudo que ela fez no dia anteriormente, nas horas anteriores, ou seja, faz pairar santidade e divindade sobre todos os seus assuntos físicos e materiais, e a isso se refere a vantagem da luz que vem a partir da escuridão. Isso significa que a pessoa consegue elevar os seus assuntos materiais para Deus, convertendo-os em algo sagrado também, e tudo isso a pessoa chega através da oração. E justamente a partir daquele afastamento que a pessoa sentiu momentaneamente quando ela estava ligada mais ao plano materialista, mas agora, na hora da reza, a pessoa consegue não só retirar isso de obstáculo que não obstrua, mais do que isso consegue elevar os próprios assuntos materiais, transformando-os em assuntos sagrados. Conforme a gente disse, que na realidade
cada reza que nós temos nos dias de semana, ela tem dentro de si um aspecto semelhante ao dia do Shabat, que produz uma elevação para toda a criação, para todas as criaturas.